Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula número 2 do nosso curso de Agricultura Básica. Nesse primeiro módulo nós estamos tratando sobre conceitos básicos de agricultura que são fundamentais para a gente entender a respeito da nossa horta, do nosso cultivo e como a gente vai ser capaz de solucionar os problemas que surgirem durante o nosso manejo. Nessa aula de número 2, nós vamos falar a respeito ainda de uma parte mais histórica e conceitual, que é as diferenças que existem entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna, de larga escala. Bom, a primeira grande diferença que existe entre esses dois tipos de agricultura diz respeito à biodiversidade, ao número de espécies diferentes de cultivo. Quando nós pegamos um campo de monocultura, por exemplo, plantas diferentes daquela que é o objeto do cultivo comercial, seja soja, milho, trigo e cana-de-açúcar, enfim. Outras plantas são consideradas plantas daninhas, ou seja, são plantas que não deveriam estar ali, pois competem por água, luz do sol e nutrientes. Quando a gente pensa em agricultura, uma agricultura em menor escala, como por exemplo uma horta, um canteiro de plantas, outras plantas que não são aquelas que nós objetivamos cultivar, elas não necessariamente são plantas daninhas. Elas têm o seu papel no desenvolvimento da biodiversidade, do ecossistema, e em muitos casos elas são desejadas de estarem ali. Então, a biodiversidade e a pluralidade de indivíduos, sejam plantas, animais, micro-organismos, bactérias, fungos, minhocas, insetos, é o que fortalece um ecossistema. Então, quanto mais coesas e mais próximas forem essas relações biológicas e ecológicas entre os seres vivos, mais estável tende a ser o sistema de cultivo. Por isso que sistemas produtivos como, por exemplo, uma agrofloresta, eles são altamente produtivos e dependem muito pouco da adição de insumos externos. Por quê? A própria estrutura do sistema, a forma como ele foi desenhado, as plantas que estão ali convivendo em harmonia, elas são suficientes para manter o sistema funcionando de forma equilibrada e estável. É evidente que em sistemas de produção de monocultura o que se busca é produtividade e extração constante, né? Então, você em um sistema de agrofloresta, um sistema multidiverso, você vai ter uma porcentagem menor em termos quantitativos quando nós pensamos unicamente em produtividade. Mas a qualidade e a diversidade das suas colheitas, elas são muito superiores, justamente por essa questão de interação entre as plantas. Um outro ponto que é fundamental quando a gente pensa em agricultura tradicional e agricultura moderna, levando em consideração assim, na parte da agricultura tradicional, a pequena produção diversificada, geralmente em propriedades pequenas de 1, 2 hectares, ou mesmo quando nós pensamos nas hortas das nossas casas, canteiros, enfim, esse tipo de abordagem não industrial. É justamente a questão dos insumos. A agricultura moderna ela é altamente dependente da adição constante de insumos, seja fertilizantes, seja defensivos, sejam produtos sanitários ou produtos biológicos, fitossanitários, perdão. Então, é um sistema, por ser um sistema muito padronizado, as plantas elas têm todos o mesmo tamanho, a mesma estrutura, o mesmo padrão de desenvolvimento, elas são plantas muito iguais e muito suscetíveis ao ataque de insetos e doenças. Então, é necessário para que esse sistema ele se mantenha produtivo que a adição de insumos ela seja frequente e cada vez maior, seguindo os padrões históricos de produção no Brasil. Então, como nós falamos na aula número 1, a agricultura, quando ela é aliada com os ritmos de produção da natureza, ela tende a se beneficiar desse padrão de exponencialidade, de desenvolvimento cada vez maior, como é o padrão da natureza. Então, é importante a gente pontuar essas diferenças de forma assim, bem literal, para a gente saber que não é o mesmo tipo de manejo, não é o mesmo tipo de agricultura que se pratica em um campo de produção de larga escala e o cultivo, por exemplo, numa horta comunitária. A abordagem que nós temos
ela tem que ser diferente. Quando nós pensamos em uma agricultura industrial, uma agricultura de produção de toneladas e toneladas do mesmo produto, nós analisamos e pensamos o solo ali como um substrato de desenvolvimento. Nós adicionamos os insumos, adicionamos os fertilizantes, fazemos todo o manejo preventivo, fitossanitário, e ao final do tempo ali de desenvolvimento da planta, passa uma máquina e colhe toda a produção. Então isso extrai muito da natureza, isso extrai insumos e fertilidade do solo. Quando nós pensamos numa horta comunitária, quando nós pensamos em um pequeno canteiro produtivo, o solo é a base da produção, da nossa produção, é o que sustenta todo o desenvolvimento vegetal, que inclusive vai ser o tema da nossa aula de número 3. Então, a agricultura tradicional e a agricultura moderna, elas têm diferenças muito significativas. Ambas são muito importantes em termos econômicos, em termos de desenvolvimento do nosso país. A agricultura do agro, como se diz, né? A agricultura de larga escala, ela é responsável por movimentar uma grande quantidade do PIB nacional. Mas também a agricultura familiar, os pequenos produtores rurais, que são os responsáveis por alimentar as famílias do Brasil. Mais de 70% de tudo que nós consumimos nas cidades vem das pequenas propriedades produtoras. E essas propriedades, elas muitas vezes têm práticas de cultivo muito lindas, muito aliadas e adequadas com a natureza. Então, já seguindo com esse direcionamento para o nosso curso, para o restante das nossas aulas, essa agricultura que se alia com os ciclos naturais e que fortalece o sistema produtivo a cada ciclo de cultivo, vai ser o nosso foco a partir de agora aqui no desenvolvimento do nosso curso. Então, nos vemos na aula número 3 para falar a respeito do solo e da importância do solo para a manutenção das nossas plantas, dos nossos cultivos. Até breve.